Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez, estamos através das redes sociais para este momento de adoração ao nosso Deus. É uma satisfação estarmos mais uma vez juntos e reunidos para cultuarmos e louvarmos o nome do nosso Deus. E que sejam momentos agradáveis diante da presença do nosso Deus. Mesmo ainda estando impossibilitados de estarmos no templo para cultuarmos e louvarmos a Deus, estamos mais uma vez para prestarmos este culto de louvor e adoração a Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em sua vida, meu irmão e minha irmã. São tempos difíceis, sabemos de tudo isto, mas a graça de Deus sempre esteve presente sobre cada um de nós e sobre aqueles que fazem parte da nossa família. Sejam muito bem-vindos, você, meu irmão, minha irmã, que não é membro da IPI de Engenheiro Goulart. É uma alegria, é uma satisfação tê-los conosco participando deste momento de adoração a Deus. Eu quero dar alguns avisos. Eu quero dizer aos irmãos e irmãs que são membros da IPI de Engenheiro Goulart que em breve os irmãos e as irmãs terão notícias a respeito da reabertura do templo para as atividades presenciais na igreja. Já foi dada a autorização pelo Presbitério Leste Paulistano para que todas as igrejas que fazem parte do presbitério retornem com as suas atividades presenciais na igreja. E o conselho está se empenhando para tomar então todas as devidas precauções para a reabertura então das atividades presenciais na igreja. É claro que nada será como antes. Teremos que cumprir todos os protocolos que estão sendo colocados pelos órgãos de saúde. Então, será necessário a colaboração, a compreensão e o apoio de todos os irmãos e irmãs para a reabertura, então, das atividades presenciais na igreja e também a reabertura da igreja na qual fazemos parte, IPI de Engenheiro Goulart. Então, em breve, meus irmãos e minhas irmãs, todos terão notícias a respeito da reabertura da igreja com as atividades presenciais. Vamos iniciar o momento de adoração. Oremos. Deus amado, é uma alegria em nossos corações estarmos mais uma vez juntos e reunidos para este momento de adoração. São tempos difíceis, ó Deus, que estamos atravessando. Estamos vivendo de uma maneira totalmente diferente da qual estávamos vivendo alguns meses atrás. Mas a nossa adoração a Ti, Senhor, sempre esteve presente em nossos corações, como também a nossa gratidão. Sentimos, ó Pai, e vemos o Teu agir presente em nossas vidas e sobre aqueles que fazem parte da nossa família. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares. Às vezes, ó Pai, diante das dificuldades que atravessamos no nosso dia a dia, sucumbimos, ficamos entristecidos, aborrecidos, preocupados, mas o Senhor nunca deixou de estar presente conosco. Continue, ó Pai, a cuidar de cada um de nós. Continue a estar presente
para direcionar os nossos passos. Aceita, Senhor, a nossa adoração a Ti, o nosso louvor, e que este momento de adoração chegue diante da Tua presença, como um ato realmente do nosso louvor e da nossa adoração a Ti. Aceita, Senhor, este momento de adoração. Aceita, Senhor, o nosso louvor. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Nesse instante eu quero fazer a leitura no Salmo 48. Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda. Contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus, para todo o sempre. Ele será nosso guia até a morte. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me enderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti
me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. O texto para a nossa meditação na Palavra de Deus nesta noite se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, apenas o versículo 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, apenas o versículo 34. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Querido Deus, nesse momento em que a Tua palavra foi ouvida, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, através da mesma, porque, ó Pai, necessitamos e queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Como temos visto a cada dia da nossa vida, nós estamos vendo, ó Pai, muitas coisas horríveis diante dos nossos olhos. Às vezes vemos cenas lamentáveis, coisas que estão trazendo grandes preocupações em nossa vida. Mas quando olhamos para a Tua palavra, ela traz o fortalecimento, ela traz, Senhor Deus, o alívio, o consolo, o conforto, a fé para continuarmos a nossa caminhada nesse mundo. Por isso, ó Pai, fala conosco e que estejamos em sintonia neste momento, unicamente para ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar conosco através da Sua palavra. É isto que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, quando se iniciou o ano de 2020, todos nós tínhamos muitos planos e projetos para serem realizados, porque faz parte da nossa vida como seres humanos pensarmos a respeito de algumas coisas em que faremos em cada ano que se inicia. Mas jamais pensaremos que este acontecimento, de uma maneira mundial, afetaria a nossa vida e a nossa maneira de viver no nosso dia a dia. Lá no final do ano de 2019, no início deste ano em que estamos, ouvimos notícias a respeito de um certo vírus que assombrava as pessoas lá na China. Mas, de repente, ele chegou e começou a se fazer presente na sociedade em que vivemos e atingiu em cheio muitos países, inclusive o Brasil. E isso afetou a vida de muitas pessoas. Tudo mudou. A nossa maneira de pensar, os nossos hábitos e costumes, a nossa maneira de viver, que já era tão corrida, ela virou um reboliço, podemos dizer. A chegada deste vírus não era aguardado em nosso meio, mas de repente ele surgiu, ele apareceu e ele trouxe, infelizmente, estragos em muitas famílias, levando entes queridos a óbito. Ele afetou a vida das pessoas e também das famílias na questão econômica e mudou realmente a nossa maneira de viver. Quem diria que um dia ficaríamos sem poder dar um abraço e beijarmos as pessoas que tanto amamos e gostamos? Quem diria que deixar de abraçar, de beijar e de cumprimentarmos estes que amamos, que temos amizades, ficar sem realizarmos estes atos? Então surge uma pergunta diante de todos nós: como será daqui para frente? Como será o futuro? Então, se lançarmos algumas reflexões, unicamente, meus queridos irmãos e irmãs, se colocarmos as nossas preocupações, os nossos anseios, as nossas inquietações nas mãos de Deus, é que teremos então uma garantia e estaremos então seguros, porque não sabemos o que acontecerá amanhã. Ouvimos muitas notícias, bombardeios de noticiários no nosso dia a dia. Portanto, amanhecemos hoje, mais este dia. Portanto, vemos notícias que não ouvíamos alguns dias atrás ou no dia de ontem. Mas o que temos que aprender é vivermos a cada dia em nossa vida. Como eu disse, quando se iniciou o ano de 2020, tínhamos muitos planos, mas de repente tudo mudou. A sociedade mudou. Vários especialistas na área de saúde entraram em cena e para trazer notícias a respeito de como todos nós
devíamos viver daqui para frente com o surgimento deste vírus que trouxe então e que espalhou uma doença na sociedade em que fazemos parte, a sociedade brasileira e também em outros países. Portanto, tivemos que nos acostumarmos com o desconhecido, ou não. Talvez até hoje não tenhamos acostumado com o desconhecido. O desconhecido surgiu em nosso meio e ele entrou e ele mudou a nossa forma de fazermos as coisas no nosso dia a dia. Nós vemos que a tecnologia nos meios de comunicação entrou em cena. Quem diria que eu, como pastor, estaria aqui em minha residência gravando um vídeo para realizar então os cultos através do meu lar, que os irmãos estariam vendo então vídeos. Quem diria que isto aconteceria? É o desconhecido que entrou em cena. Quem não era youtuber teve que aprender a ser. Os pais tiveram que reaprender a viver com os filhos através das aulas online em casa. Enfim, muitas coisas mudaram na vida das pessoas e também em muitas famílias. E diante das palavras de Jesus referente ao amanhã, ou seja, o futuro, aquilo que ainda acontecerá, não sabemos e não escaparemos dos acontecimentos que surgirão em nossa vida de uma maneira individual e no país que fazemos parte. O amanhã, que é o futuro, será colocado diante de nós. Ele trará acontecimentos novos, circunstâncias novas, situações também inéditas, e nós teremos que aprender a conviver com certos acontecimentos. Quando olhamos, meus queridos irmãos e irmãs, para a história da humanidade, Deus é o Senhor da história. Ele enxerga o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. O único que possui esta visão de uma maneira total é unicamente Deus. Aquilo que já aconteceu, esteve tudo no controle e no comando de Deus. É claro que muitas coisas ruins aconteceram por causa do pecado que habita no coração dos seres humanos. Mas se o mundo até hoje, ele ainda está de pé, é porque Deus o mantém, é porque Deus o sustenta. Deus continua a cuidar do presente. Estamos diante de mais um dia. Portanto, agradeçamos a Deus e sempre peçamos a Ele a orientação vinda dEle, para que saibamos viver com alegria, com satisfação em nossos corações mais um dia. Deus também, Ele sabe o que acontecerá no futuro. Portanto, Ele possui esses três momentos juntos ao mesmo tempo. Mas quando olhamos para a nossa realidade como seres humanos, somos limitados. Em muitas situações fazemos os nossos planos, almejamos alcançar as nossas metas, mas
Surpresas podem aparecer no meio do caminho. E uma frase que sempre ouvimos referente ao amanhã, ou seja, o futuro, é que ele pertence a Deus. A frase que às vezes ouvimos é: o futuro pertence a Deus. Por isso devemos viver o hoje, o agora, o já, intensamente. E, meus queridos irmãos e irmãs, temos as nossas lutas, as nossas rotinas de sempre, as nossas dificuldades que surgem e aparecem. Por isso que Jesus fez questão de dizer que basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, o que Jesus queria dizer com estas palavras, quando ele disse que basta ao dia o seu próprio mal? Cada dia trará suas preocupações, os seus desafios, as suas circunstâncias difíceis. E tudo isto será colocado diante de cada um de nós, para que venhamos a saber lidar com cada um deles. Se pararmos para pensar e refletirmos no nosso dia a dia, temos muitas coisas que traz desafios, que traz um certo amadurecimento para a nossa fé. E se nos preocuparmos com o futuro, é uma coisa muito interessante. Nos desgastaremos em troca de nada, porque o futuro pertence unicamente a Deus. Ele já sabe o que acontecerá daqui 20, 30 ou 50 anos. E se pararmos para pensar sobre o futuro, se ficarmos pensando constantemente, ele nos assombrará. Ele trará medo em nossa vida. Por isso que ele pertence a Deus, ele não pertence a nós. Temos que prosseguir com a vida e continuarmos a nossa caminhada neste mundo. Se vivermos o presente preocupados com as coisas que ainda estão para acontecer, o que acontecerá conosco? Sofreremos antecipadamente sem necessidade. Isto é um desafio, é um aprendizado para cada um de nós. Não conhecemos o futuro, que é algo desconhecido, exceto Deus. O nosso amanhã pertence unicamente a Deus, mas para que cheguemos onde queremos chegar, devemos caminhar com a certeza de que Deus é o dono do nosso presente. Portanto, saibamos aproveitar este presente que Deus sempre concede a cada um de nós, que é o hoje. O amanhã pertence unicamente a Deus, dele ser uma realidade em nossa vida. E se o amanhã chegar, ele trará os seus cuidados, ou seja, ele trará algumas preocupações, coisas a serem feitas e resolvidas. Por isso que temos que buscar a cada dia, a cada momento, a sabedoria em Deus para vivermos cada dia e cada momento que está diante de nós. Eu quero concluir, meus queridos irmãos e irmãs, dizendo que se algo que temos que aprender é viver a vida intensamente, vivermos o hoje. O amanhã será apenas um presente de Deus para nós. Jesus, certa vez, disse, conforme esse texto que eu li, Mateus 6, versículo 34, para não
ficarmos inquietos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Numa determinada ocasião, que está no mesmo texto, no mesmo capítulo que foi lido, aliás, no capítulo 6, Jesus nos fala a respeito da ansiedade, que não adianta vivermos imensamente preocupados que nada será acrescentado em nossa vida se Deus assim não permitir. Quando olhamos para o cenário que esta pandemia colocou sobre o mundo inteiro e também afetou a nossa vida em cheio e também a nossa família, o nosso trabalho também, querendo ou não, muitas coisas mudaram. Podemos perguntar, então, como será o amanhã? Não haverá respostas na lógica humana. Tudo está nas mãos de Deus. Há uma foto e uma imagem que eu tenho certeza que você, meu irmão, e minha irmã já viu. É uma mão segurando o globo terrestre. E esta imagem e esta foto quer dizer para cada um de nós de que Deus é o Senhor absoluto da história da humanidade e de que Ele cuida exatamente de todas as coisas que acontecem neste mundo. Ele cuida deste mundo que fazemos parte, Ele o mantém, cuida da nossa vida de uma maneira individual, derramando o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Isto sempre acontece a cada dia em que as suas misericórdias são renovadas. Meus queridos irmãos e irmãs, as situações inusitadas aparecerão diante de nós para nos desafiar. Ou seja, o desconhecido surgirá para nos desafiar a encararmos novas possibilidades. Que Deus assim nos ajude a viver o hoje que está diante de nós com alegria, porque o amanhã está unicamente em suas mãos. Que hoje, esse dia em que estamos vivendo, seja de gratidão e principalmente que venhamos buscar a cada momento a sabedoria de Deus para que saibamos viver da melhor maneira possível. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe. Que você, meu irmão, minha irmã, tenha uma excelente semana diante da presença deste Deus que amamos, adoramos e servimos. Obrigado, Deus, por este momento de adoração, em que mais uma vez estivemos diante da sua presença para te adorar e te cultuar. Ó Deus amado, sabemos que a nossa vida no ano de 2020, ela trouxe muitas mudanças, muitas coisas mudaram. E às vezes não estávamos preparados para tantos acontecimentos que surgiram do nada. Na sociedade em que vivemos, tivemos que aprender a viver de uma maneira diferente com os nossos amigos e familiares. Tivemos que incluir coisas novas em nossa vida diante do surgimento deste vírus e dessa doença que também está aí. Ó Deus amado, nos livra desta doença. Cuida, Senhor Deus, de cada um de nós e que o Senhor venha estar sempre, ó Pai, derramando
do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia a cada dia em nossa vida. Ó Deus amado, não sabemos o que acontecerá amanhã, mas como disse o seu Filho Jesus, Ele trará os seus próprios cuidados, ou seja, surgirão preocupações, circunstâncias difíceis, mas, ó Deus, nos orienta, coloca em nossos corações a certeza de que o Senhor está conosco para nos ajudar a atravessar todos os momentos difíceis que surgirão em nossa vida e em nossa família. Conceda, ó Deus, uma ótima semana diante da sua presença. Fica conosco, que venhamos desfrutar a cada momento, a cada dia de vida, da tua paz e da sua presença. Esteja presente, ó Deus, com os nossos irmãos e irmãs que estão doentes, que estão fazendo algum tratamento para o restabelecimento da sua saúde. Esteja, Senhor Deus, com o teu cordeirinho Rian. Cuida dele, Senhor. Realiza algo grandioso na vida do Rian. Temos orado, ó Pai, incessantemente pela vida do teu cordeirinho e cremos que o Senhor realizará algo grandioso na vida dele. Obrigado porque o Senhor sempre esteve presente cuidando da vida do teu cordeirinho. Continue a cuidar dele. Fortalece a Viviane para passar por este momento tão difícil. Abençoe a vida e a saúde do Claude. Cuida dele, Senhor. Abençoe as tuas servas, Nair, Diaconisa Sona Diogo, que estão em tratamento. Abençoe poderosamente, Senhor Deus, a vida das tuas duas servas. E, enfim, ó Pai, o Senhor conhece todos aqueles que carecem da tua assistência, que estão com a saúde debilitada. Visita-os. Esteja presente na vida do meu amigo Ron, que se encontra no interior de São Paulo. Dispensa o teu cuidado, ó Pai, sobre a vida dele e também sobre a sua família. Cuida, ó Pai, de cada um de nós. Oramos, pedimos isto em nome de Jesus. E abençoe cada irmão, irmã, crianças, jovens, adolescentes, os adultos que fazem parte da tua igreja de Engenheiro Goulart. Que onde eles estiverem, que eles sejam alcançados por ti. Que este planejamento, ó Pai, que estamos fazendo para a reabertura da tua casa, para estarmos ali com todos os cuidados que serão necessários. Que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha dirigir a nossa vida. Orienta, ilumina o conselho da tua igreja de Engenheiro Goulart, como também o Ministério de Ação Social e Diaconia, para que a reabertura, Senhor Deus, da tua casa seja um momento de alegria e de satisfação aos nossos corações, mas que não venhamos nos esquecer que temos muitos critérios a serem cumpridos ao mesmo tempo. Fica conosco, ó Deus. Em nome de Jesus é que oramos e pedimos tudo isto. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse não somente hoje, mas em todos os momentos em nossa vida, sobre aqueles que fazem parte da nossa família, sobre aqueles que são enfermos, acamados, aqueles que estão sem alegria em seus corações, enlutados, e também com todos os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo, hoje e para sempre. Amém, Senhor.